Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegou a hora de nós começarmos mais uma videoaula nesta quarta aula, onde nós estamos falando acerca da criação, da queda, do Salvador e também da salvação do homem. Então nós já estamos na nossa quarta aula, que é a última deste processo de salvação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23, que diz assim, ó: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de todo o corpo de todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo o que? O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Agora eu preciso recordar você da nossa primeira aula, em que nós mostramos como foi a formação do homem. Que Deus unificou duas partes e se fez então a terceira. Que Ele pegou do seu espírito, primeira parte. Ele formou o corpo, segunda parte. E quando Ele soprou o espírito dentro do corpo, unificou essas duas, o homem então foi feito alma vivente, a terceira parte. Amém? Então Deus, para criar o homem, Ele fez em 3 etapas. Agora no capítulo 3, no verso de número 6 de Gênesis, Ele vai contar a história do pecado. E olha só, o pecado, como nós falamos na nossa segunda aula, ele começou no corpo, passou pela alma e acabou no espírito. E viu Eva que o fruto era bom para se comer, pecado do corpo. E viu ela que era agradável aos olhos, e os olhos são a janela da alma. Então aí foi o pecado da alma. E o fruto era desejável para dar entendimento. Então aí entrou a queda no espírito. Então olha para você ver, o homem foi feito espírito, corpo e alma. O homem caiu, corpo, alma e espírito. E nós aprendemos em Mateus capítulo, Bruno, Deus abençoe sua vida, Mateus capítulo 4, que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, que Ele foi tentado. E Ele foi tentado também nos 3 aspectos do seu ser. Ele foi tentado no corpo. Transforme essas pedras em pães para que comam. Então ali a tentação do corpo, Ele venceu. Disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou Ele para o pináculo do templo, um lugar alto, e disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque ali era uma tentação para a alma, mexer com a adrenalina de Jesus. E Jesus também venceu essa tentação dele. E depois ele, para finalizar, levou Jesus no alto do monte e mostrou o reino e a glória de todos os reinos a Jesus. E falou assim, ó, se prostrado me adorares, então te darei todos os reinos e a glória deles. Mas aí Jesus venceu também. Louvar-te, Satanás. Só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Olha que interessante. Interessantíssimo isso. Se o homem foi formado corpo, alma e espírito, se o homem caiu corpo, alma e espírito, e se Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito, alguma coisa tem aí, e que está sendo negligenciada por nós quando nós discutimos a salvação do homem. Na verdade, há corrente aí, por aí, duas linhas de pensamento muito forte a respeito da salvação. Uns diz que a salvação é pela graça e que a salvação nunca se perde. Outros dizem que a salvação é pela graça, mas precisa das obras e que constantemente se perde. Mas eu gostaria de perguntar isso. Em base o quê? Em base no que eles afirmam que a salvação perde e os outros afirmam que a salvação não se perde? Agora nós temos uma visão mais ampla sobre isso. Na verdade, a salvação não se perde, mas também a salvação se perde. Porque estão falando de duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Olha o Andrei. O Andrei está chegando aí. Então nós vamos aprender aqui hoje. A Bíblia diz em Isaías que Deus anuncia o fim das coisas no início delas. Então você quer saber tudo do fim? Vai no início. Então como que nós vamos saber da salvação, que é o fim, que é o cerne, que é o topo? Indo no início. Indo na criação, indo na queda e indo também no Salvador. Por isso, eu gostaria de afirmar aos irmãos que a salvação em Deus, ela é uma só, mas ela acontece em 3 tempos diferentes. A salvação é uma só, mas acontece em 3 tempos diferentes. Amém? Alessandro, Deus abençoe sua vida. João Vitor Ferraz, Deus abençoe você também em nome de Jesus. Então qual que é o primeiro instante da salvação? O primeiro instante da salvação é no Espírito. A salvação nasce no Espírito, passa pela alma e alcança por último o corpo. É importante você saber disso. A salvação nasce no Espírito, passa pela alma e termina no corpo, nos 3 aspectos: Espírito, alma e corpo. Quando que a salvação, então, ela vai nascer no meu espírito, dentro de mim? Vamos ler lá? Romanos capítulo de número 10, o verso de número 9. Romanos 10, 9. Olha só. Diz assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você lembra que eu falei para você na primeira aula que com a queda o espírito do homem se apagou? Então vou fazer de novo. Quando o homem pecou, a luz de Deus no homem foi desligada, desse jeito. Mas quando o homem entregou a vida para Jesus, creu com o coração e confessou com a boca, a luz do Espírito dele foi acesa. Naquele instante que você levantou a mão para cima, entregou a sua vida ao Senhor como seu Salvador, como suficiente Salvador da sua vida, naquele momento, Ele acendeu a luz do seu Espírito e gerou dentro de você a salvação. Amém? Então lembra que eu falei, Isaías, que Deus anuncia o fim das coisas no céu. E quando que o homem morreu no Espírito? Olha lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 17. O que Deus vai falar? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, instantaneamente, depois de a mulher comer o fruto, instantaneamente depois que o homem comeu o fruto, naquele momento instantâneo, o espírito dele morreu, apagou a luz. Deus vai procurar. Quando Deus aparece lá no jardim e fala: Adão, onde tu estás? Ele não está apenas falando do corpo, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na verdade, Deus está falando do Espírito. Adão, aonde você se perdeu dentro de você? Aonde a sua lâmpada está apagada, porque eu não consigo te encontrar, te conectar a mim. Então, naquele instante, a morte entrou em Adão. Mas agora, no mesmo exato momento que você levanta a sua mão, confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, neste momento, a vida de Deus está entrando em você e Ele está ativando o seu espírito. Então a salvação já é gerada no seu espírito. Nesse momento, olha para você ver o texto, e nós vamos caminhar pela Bíblia hoje, de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, e o verso de número 16 e 17. Você está aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? José Rui Stefaniak, quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Irmãos, compartilhe esse vídeo. Compartilhe na sua linha do tempo aí. Deus pode alcançar alguém com essa palavra, e esse é o objetivo desta aula, para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, e o verso de número 16, olha o que diz: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então ele está falando, aleluia, que aquele que se ajunta com uma meretriz, eles se transformam dois em uma só carne. Mas olha o 17. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito que estava morto, afogado em um mar de delitos e pecados, quando você confessa o Senhor, lá em Romanos 10 e 9, o Espírito do Senhor vem e se junta com o seu Espírito e se transforma um só Espírito com Ele. E eu tenho uma notícia para você: ali se forma um casamento, e Deus odeia o divórcio. Deus nunca se divorcia. Eu vou ler o texto para você, Malaquias,
Malaquias. Malaquias capítulo 2. Capítulo 2, o verso 16. Olha o que diz. Olha o que diz. Isso, compartilha aí, irmãos. Compartilha essa palavra. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Olha só. Coríntios diz que você casou com ele, se fez um espírito. E ele está usando aqui exatamente os textos nos versículos anteriores, a relação sexual, porque para Deus o momento da relação sexual é que acontece o casamento. Então Deus está falando que juntou como se fosse um casamento o seu espírito com o espírito dele. É por isso que nós afirmamos que a salvação no espírito não se pode perder, porque no momento que você foi salvo no espírito, Deus se uniu com você. Amém? No momento que você foi alcançado pelo Senhor no espírito, eu não estou dizendo no momento que você foi na igreja e cantou um louvor, eu não estou dizendo que você, no momento que você chorou vendo alguém pregar a palavra de Deus, eu estou dizendo no momento em que você decidiu crer que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor. Nesse instante ele se unificou com você, e vocês agora são dois em um só espírito, porque o seu espírito agora tem comunhão, tem conexão com o próprio Espírito de Deus. Olha só, vamos percorrer mais 2 versículos só nisso aqui para você ver sobre a salvação no Espírito, e depois nós vamos passar já para a salvação da alma. Abra sua Bíblia em Efésios. Você que está acompanhando na sua Bíblia, abra ela em Efésios. Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 8. Olha só. Porque pela graça. O que é graça? De graça. É algo que você não tem que pagar. É algo que já foi pago. Então isso é graça. É algo que você não merecia, mas alguém te deu um favor imerecido. E olha o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. Com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, crê com o seu coração, com sua boca confessa. Nesse instante você recebe o dom de Deus. E olha o 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Então a salvação é um dom de Deus. Vamos voltar para Romanos agora no capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso de número 29. Olha só. Romanos 11, o verso 29. Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. A salvação é um dom de Deus. E aqui o texto diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Por isso eu quero declarar, eu posso declarar, eu sou salvo em Jesus. Nada pode tirar a minha salvação, porque Ele me deu e Ele não se arrepende. Ele se uniu ao meu Espírito e Ele não se divorcia. Ainda que eu queira me divorciar dele,
E Ele não quer se divorciar de mim, Ele não se divorcia de mim. Por isso que eu posso declarar que a salvação no meu espírito, no primeiro aspecto, ela não se perde. Agora, eu marquei aqui 3 coisas, 3 pontos importantes sobre a salvação no espírito. Olha só, primeiro ponto que eu já falei, acontece imediatamente após entregar a vida para Jesus. Segundo ponto, dá acesso ao paraíso, mais conhecido como seio de Abraão. Sendo assim, me livra da condenação do inferno. Então, todos aqueles que foram salvos no Espírito, eles não podem mais ir para o inferno e possivelmente para o lago de fogo. Por quê? Porque agora eles vão ter acesso ao paraíso. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Tá, irmão. O duro está escrito isso em Romanos, em Lucas capítulo 23, vou ler lá. Lucas capítulo 23, lá no finalzinho. Olha só. Verso de número 40. Respondeu, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda tens a Deus estando nesta mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, reconheceu Jesus como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele não era bobo, ele pediu o reino para Deus, para Jesus. Mas olha o que Jesus falou para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem nunca entregou um dízimo. Aquele homem nunca deu uma oferta na igreja. Aquele homem talvez nunca pisou dentro de uma igreja. Aquele homem não foi batizado nas águas, não tem obras nenhuma. Mas naquele momento ele foi livre da condenação do inferno e teve acesso ao paraíso. Porque quando você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor, Ele te dá acesso ao paraíso, e esse é o primeiro aspecto, o primeiro ponto da salvação. Mas agora, como foi a queda, assim também é a salvação. Então agora nós vamos sair da salvação do Espírito e ir para o segundo ponto, que é a salvação da alma. Você lembra o texto que nós estamos meditando? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Então a salvação no espírito é pela fé, não pelas obras. Isso não vem de nós, é de Deus. Agora, a salvação da alma, o segundo aspecto, aí já entra as obras. Aí nós precisamos ter obras. O que é a obra? Tudo o que eu faço para Deus, em Deus. Essas são as obras. Santidade, cumprir propósito, honrar a liderança, ser batizado. Então tudo isso vai dar para você a salvação da sua alma. Agora, Jesus na cruz, Ele permitiu que a sua alma fosse salva, mas a salvação da sua alma não depende mais de Jesus. A salvação da sua alma depende das suas obras. Primeiro ponto, salvação no Espírito. Agora, salvação das almas.
vai ter que exigir de você as suas obras. Quer que eu leia o texto para você? Vamos ler o texto. O texto de Lucas. Deixa eu achar aqui para você. Lucas capítulo 9. E o verso de número 24. Olha só. Vamos ler o 23, o 24, o 25 para você entender. Aqui está falando da salvação da alma. Ó. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, diga assim, para onde? Para o reino. Porque Jesus foi arrebatado até o trono. Para o reino. Ele está falando, se alguém quiser reinar comigo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua psique, na Bíblia está alma, mas a palavra aqui é psique, porque aqui é vida da alma. Você lembra que a vida do espírito é zoe, a vida da alma é psique e a vida do espírito é bios, de biologia. Então no texto, no grego aqui é quem quiser salvar a sua psique, ou seja, a sua alma, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua psique, sua alma, sua vida, salvá-la-á. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Aleluia. Olha a diferença. Não tinha como explicar esses dois textos de Efésios 2 e 8 e esse. Mas agora, quando você faz essa desmembração de salvação do espírito e salvação da alma, você consegue entender os dois textos. Porque a salvação do espírito é pela graça, mediante a fé, e a salvação da alma já exige de você as suas obras. Quais obras? Negar a si mesmo. Negar a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio eu, os seus próprios pensamentos. É deixar o seu livre-arbítrio, olha o que eu estou dizendo, é deixar o seu livre-arbítrio de lado e viver apenas exclusivamente para a vontade de Deus em sua vida. Isto é ganhar a vida da alma. Eu quero ler um texto com você, um texto em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Estou falando de salvação no segundo aspecto, que é a salvação da alma. Capítulo de número 3 e o verso de número 13 em diante. Olha o que diz. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia do Senhor. Porque o fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então olha para você ver. A salvação da alma depende das suas obras. Então quando você começa a fazer obras para Deus, é como se você estivesse aqui, no verso 12, construindo edifícios de ouro, de prata, de
pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Se no dia que o Senhor vier, Ele colocar isso no fogo e isso permanecer, a sua alma será salva. E você vai ter acesso ao reino milenário do Senhor aqui na terra durante 1000 anos. Se, porém, as suas obras forem maus e ela se queimar, aí sua salvação é só no Espírito. E olha o que diz o texto. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por quê? Porque a salvação do Espírito não depende das minhas obras. Aqui está falando da salvação da alma. E a salvação da alma me vai dar 3 coisas. E eu marquei aqui, ó, quando a minha alma é salva. Olha só. Primeiro ponto. Começa imediatamente após a entrega da sua vida a Jesus e tem até o último dia da vida para acontecer, podendo ou não terminar. Como eu disse, a salvação da alma depende das suas obras. Então, quando você aceita Jesus, firmou sobre o alicerce, sobre a base que é Ele, então você vai começar a construir a sua obra. Negando a sua vida, você vai ganhando vida para Deus, para perto de Deus. Então, se isso permanecer no dia do fogo lá, então você será salvo na sua alma. Mas se isso que você fez depois que entrou, que entregou a vida para Jesus, for obras de iniquidade, pregou em pecado, expulsou o demônio em adultério, tinha uma esposa em casa e outra na rua, estava no altar, mas não era dizimista, tudo isso, as suas obras então vão queimar. Você será salvo, mas sofrerá detrimento. O segundo ponto, dá acesso ao arrebatamento dos vencedores. Logo também acesso às bodas do Cordeiro durante 7 anos no céu. Ou seja, se você não tiver obra, se você não tiver santidade, se você não tiver verdade, se você não for um crente de verdade, um crente completo, se você não for uma pessoa que tem o fruto do Espírito dentro de você, você pode estar trabalhando para Deus, mas no dia que o Senhor vier, você pode estar indo nos cultos, conversando com os irmãos, dando glória a Deus. No dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele só vai levar os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que têm boas obras. Por isso que diz o texto: fé sem obras é morta e vazia. Então não adianta, meu irmão. Não adianta você pensar que está levando a vida de qualquer jeito e que Deus vai dar um alívio nos seus pecados, porque não vai, não. Você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser presbítero, diácono, o que for dentro da igreja. Se você não tiver santidade, meu querido, você vai ficar aqui para ter um encontro com o anticristo na terra. E aí a chapa vai ferver para o teu lado. E se não bastasse isso ainda, você vai ficar de fora do reino milenar, no lugar onde, nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dente. Alguém me perguntou assim, falou assim para mim: pastor, mas então você está pregando aí que a salvação não se perde? Eu posso pecar então? Eu posso me afastar da igreja então? Eu posso viver a minha própria vida já que eu não vou para o inferno? Ah, tudo bem. E o reino? E os 1000 anos? E a prisão durante 1000 anos que você vai viver lá se você for um desses infiéis? E a Bíblia diz que você não vai sair de lá antes que tenha pago o último centil. Os anjos virão, vão amarrar os pés e as mãos e vai lançar para as trevas exteriores, fora da Nova Jerusalém. Por quê? Porque não vai haver sol. Não vai haver sol. Só dentro da cidade santa, da Nova Jerusalém, que desce do céu, está lá em Apocalipse, que vai haver luz, que é a luz do próprio Cristo.
Então os infiéis vão ser lançados para as trevas exteriores. E só os que foram fiéis vão se achar dentro do reino milenar. E vai se cumprir a palavra. E serão reis e sacerdotes do Senhor eternamente. Por isso que você pode viver uma vida de pecado aqui depois que você entregou a vida para Jesus. Você não vai ter um encontro com o diabo, não. Mas você vai ter um encontro com Deus irado. E a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. E a Bíblia diz assim, que o Senhor disse que dos dele, Ele cuida. Ele açoita a todos que Ele tem por filho. Imagine um crente infiel sendo açoitado 1000 anos pelo Senhor, o Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Porque agora nós estamos no tempo que nós temos um advogado, o Senhor Jesus. Mas no milênio vai ser o tempo do juízo. E é esse Deus que vai se manifestar para os filhos da ira, para os filhos da desobediência. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Porque nesse tempo você vai estar cheio de obras. E eu quero declarar que as suas obras vão ser de ouro. Eu quero declarar que as suas obras serão de prata, de pedras preciosas. E você vai estar no bom lugar. Você vai estar nas bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja. E depois, quando Ele vir estabelecer o seu reino milenar aqui, vai se cumprir a visão de Enoque. Você vai estar lá, vindo com o Senhor. E o Senhor vai estar montado num cavalo branco. Você vindo a Ele e vai cumprir a visão que diz que viu o Senhor com milhares dos seus santos. E lá não são anjos, são os santos que viveram nesta terra e foram fiéis e encontraram a fidelidade do Senhor e entraram no reino. Aleluia! E aí, irmão? Vai continuar com a vida de pecado? Então esse é o segundo aspecto da salvação da alma. Eu vou ler o texto de João com você. Você vai entender esse texto como nunca você não entendeu na sua vida. João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. Aleluia. Você vai entender as pessoas que serão salvas e as pessoas que além da salvação do Espírito vão reinar com o Senhor. Eu fico emocionado quando eu sinto isso dentro de mim. Olha só. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui é o nascimento no Espírito. Por quê? Porque vai se intensificar. Então aquele que não nascer no Espírito, não entregar a vida para Jesus, não pode nem ver. Quem entregou já pode ver, mas não vai poder entrar. Mas olha para entrar. E o verso de número 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora não vai falar só ver, mas ele vai falar entrar, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque quando você nasce, é quando você entrega a vida para Jesus, ali você nasce no Espírito, mas aí você começa a crer e vai ter o batismo nas águas, e o batismo na água é a porta de entrada do reino de Deus. Ele fala assim, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é por isso que você tem que batizar o quanto antes que você está esperando, meu filho. Se Jesus voltar e você não estiver batizado, você não pode subir no arrebatamento, porque você não pode entrar no reino. Procure o seu pastor hoje.
Manda uma mensagem para ele no WhatsApp, ele falou: quero descer as águas. Porque o batismo é o primeiro passo para você começar a ter obras e entrar no reino de Deus. E o reino aqui é o reino milenar, durante 1000 anos. Então a salvação no Espírito, pela fé, isso vem de vós, é dom de Deus. Isso é irrevogável, fez, está feito. A salvação na alma, pelas obras. Detalhe: você não pode salvar a sua alma sem antes ter salvo o seu espírito. Ou seja, não adianta fazer igual os espíritas, começar a distribuir cesta básica, fazer obra, boas obras, se não tiver primeiro a salvação do Espírito, que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então primeiro você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aí você começa o processo de salvação da sua alma e chega até o último estágio, que é o corpo. Vamos ler os comentários. Vou terminar falando da salvação do corpo. A sua Bíblia em 1 Coríntios, de novo. 1 Coríntios. Pastor, como que eu sei que a salvação da minha alma, pelas minhas obras, me dá acesso ao arrebatamento? Vou provar isso primeiro, antes para nós irmos para Coríntios, lá em Apocalipse. Rapidinho, corre lá. Hoje eu estou muito à vontade, irmão. Eu estou muito calmo, muito tranquilo, porque eu sei que Deus está fazendo coisas grandes na vida de alguém e vai continuar fazendo na reprodução desse vídeo. Deus vai alcançar pessoas. Apocalipse capítulo 2, o verso de número 27. Diz assim, 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha só, aí, está aí, Olha aí, vou ler de novo. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, salvação da alma, eu lhe darei poder sobre as nações. Confirma isso comigo, Apocalipse capítulo 12, verso de número 5. Apocalipse 12, verso 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Você viu 2 e 26, 27? Ao que vencer. Agora aqui, e deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus, ao monte santo da congregação. Então só quem vence na alma, tem acesso ao arrebatamento da igreja. Se você é um cristão que não é dizimista, você está perdendo na alma, e você não será arrebatado. E outra coisa, se você é um cristão que você não ceia, você não vence na alma, porque a ceia é Cristo. Você não será arrebatado. Se você não está ceando, não está em comunhão com Deus através da ceia, que a ceia é mesmo da comunhão, você não será arrebatado para o trono de Deus, porque você não é um crente vencedor. Mas eu não estou falando para derrotar, não. Estou falando para vencedores, em nome de Jesus. Amém? Provado essa parte? Vamos terminar agora. Nossa Deus, já foi 45 minutos de aula. Nós vamos ter que encerrar. Pode passar de meia hora para dar um gostinho maior. Mas nós vamos falar sobre os 1000 anos aqui. Aí você vai entender
muita coisa a respeito disso. É só uma pincelada da salvação para nós desmistificarmos isso, porque isso é uma guerra pré-histórica da igreja. Os defensores de Armênios e os defensores de Calvin, do calvinismo, eles brigavam até muito tempo, continuam brigando. Salvação é pela graça ou pela fé? Salvação se perde ou não se perde? Agora nós entendemos que um estava falando da salvação da alma e o outro está falando da salvação do espírito. Então os dois estavam certos. Por isso que eu postei esses dias que eu não sou nem armeniano nem calvinista, eu sou de Cristo, porque os dois estavam falando a mesma coisa, mas de jeito diferente. Amém? Vamos ler lá 1 Coríntios, para você ver a salvação do corpo, capítulo 15. Capítulo 15, eu vou encerrar aqui. Num momento, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, os corpos, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, glória a Deus. Então aqui é a salvação do Espírito. Duas coisas importantes: o mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso vai acontecer no momento, no abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta. E isso é a salvação do corpo. E lá em Apocalipse vai dizer que o mar deu o corpo dos seus mortos, que a terra deu os corpos dos seus mortos, tal. E lá diz ainda que viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho da palavra debaixo do trono de Deus. Por quê? Porque o mortal se revestiu da imortalidade e o corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Glória a Deus. Eu vou ler o último texto para nós acabarmos. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Marcelino, que esteve aí em algum momento com a gente. Pastor Ricardo também, Deus abençoe a sua vida. Pastor Ricardo é um amigo que está presente conosco aí, direto no Conselho de Pastores. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23, para nós encerrarmos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, primeira etapa da salvação, vossa alma, segunda etapa da salvação, e o vosso corpo, terceira etapa, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus. Até terça-feira que vem. Glória a Deus.